Estamos voltando. Uau. É que vocês não perceberam, irmãos, mas é que era um intervalo, era o comercial. Esse aí foi só um comercial. Não apareceu para vocês aí a propaganda, a publicidade? Não. Rapaz do céu. Isso aí nada mais foi do que uma oscilação da internet aí, mas agora a gente já está de volta. Estamos de volta aí para continuar com este bate-papo. Amém. A Zizi tinha feito uma pergunta que eu me lembro, e ela falava um pouco sobre o pastorado. Na verdade, quem perguntou foi o Elton. Bem. É que o Elton e a Zizi são um só, né? Então, Lado a lado é uma coisa. E o Elton estava perguntando assim, o que a unção de pastor mudou a sua vida, o quanto ela mudou a sua vida, quais foram os maiores desafios e qual foi o impacto que essa unção pastoral ela trouxe para a sua vida. Bom, Elton, a unção pastoral, uma das coisas que mudou na minha vida, eu costumo dizer que foi o todo, né? Porque um dia eu era simplesmente um músico, né? Eu era o camarada que estava ali conduzindo, digamos assim, nos bastidores. Outra coisa é quando o Senhor derrama um óleo na tua cabeça e você tem que, de repente, pegar situações de frente. Né? Na referência. Na referência, exatamente. Mas, graças a Deus, o Senhor me abençoou muito, né? Sou filho de pastores, né? E aprendi muito com meus pais. O Senhor me deu boas referências, Du. Então, assim... Eu ia até aproveitar, desculpa te cortar. Sim, claro. Eu já ia até emendar nessa pergunta. Quem foram as suas referências? Tá aí, meus pais, né? Meus pais foram minhas primeiras referências, né? Eu tive muitas, mas, assim, as primeiras referências foram ele, né? Meu pai hoje já não tá mais aqui, né? Mas, através da vida dele, tive grandes lições. Uma delas é fé, né? Meu pai foi considerado um pastor de grande fé. Comprava sem dinheiro, pagava não sei como. Era assim que funcionava, os milagres aconteciam. E minha mãe, um exemplo de mulher, né? De pastora de verdade. Ela auxiliava meu pai ali em tudo, né? Sempre ponto de referência na minha vida como mulher e como mãe, né? Tivemos uma educação ali muito bacana. Então, Odu, o que mudou na minha vida em si? A responsabilidade de lidar com determinadas situações. Antigamente, eu ouvia meu pai aconselhar. No outro dia, eu estava tendo que aconselhar, né? E então, as referências nesse momento fizeram todo sentido em minha vida, né? E o que mudou foi isso. Foi estar nos bastidores e acordar no outro dia na linha de frente. Fazendo parte. Exato. Na linha de frente desse projeto. Exato. Clelinha, seja bem-vinda a essa roda de conversa. Mana, um beijo. Shalom. Pastorzão, dá uma dica aí para essa moçada que está querendo aí desenvolver aí a arte do louvor, a arte da música. Amém. O pastorzão aqui, o pastor Carlos Alberto sempre fala, o tangedor, aquele que quer ser o tangedor. Que dica o senhor daria para essa galera que está querendo aí começar? E não só para a galera que está querendo começar, mas também para aqueles que já estão na caminhada aí. Que executam, né? Bom, o que eu tenho para dizer é que isso aqui, na verdade, ele não é um simples instrumento. Antes de nós pegarmos um instrumento como esse aqui, eu devo que entender aonde vou usá-lo, para que vou usá-lo e qual tipo de condução vai ser usada através dele, né? Então a dica que eu tenho é ouvir muito, né? Estar com músicos assim, com mais experiência para poder adquirir, digamos assim, a experiência deles. E ouvir muito, ouvir muito, né? E para os músicos que já estão na área, que já executam, é algo que eu aprendi aí e eu guardo para mim mesmo. Quando eu pego um instrumento desse aqui, a primeira coisa que eu entendo é que o violão está à minha disposição. Então, da mesma maneira que o instrumento está em minha disposição, eu devo estar à disposição do Senhor. Porque o instrumento dele passa a ser eu. Ele é meu instrumento e eu sou o do Senhor.
Então a primeira coisa que eu devo fazer é trabalhar uma mente de alinhamento entre o que vem de Deus para que eu possa se transmitir, né? Na verdade, eu não posso tocar o que eu gosto. A minha finalidade como músico dentro da igreja, eu toco o que o Senhor Deus ele coloca em nosso coração, devido à necessidade do culto, né? E é isso. Essa é a dica que eu tenho para dar, é alinhar, né? E aí o negócio flui. É uma responsabilidade muito grande, né? Total. A palavra do Senhor fala aí que, puxa vida, certa vez quem foi na frente da batalha não foi guerreiro, foram os músicos, não é verdade? E foram lá com seus instrumentos e, poxa vida, conquistaram a vitória. Isso aqui, na verdade, Eduardo, quando eu vejo um violão assim, eu me lembro muito de Davi, né? Que Davi, eu acho que ele é ponto de referência para todos os músicos no meio gospel, né? Temos outros, mas Davi é um grande ponto de referência. Quando o rei Saul ele passava por aquele período ali onde ele era possesso, né? E aquele espírito ele vinha sobre ele e dominava ele, só acalmava, só saía quando Davi chegava e pegava o instrumento desse e tangia. Então eu creio sim que a partir do momento que eu pego um instrumento desse com a consciência de que ele não serve simplesmente para agradar os ouvidos, mas também para, como é que eu posso dizer assim, limpar a casa, né? Aí a valia dele passa a ser outra, né? Deixa de ser de madeira e ganha assim um outro valor. Exato. Passa a mover, né, o espiritual, né? Eu e o pastorzão, a gente conversava uns dias atrás com relação a isso, sobre a importância de nós entendermos que quando a gente sobe para o culto, a gente vem para o culto, que tudo que acontece aqui é um ambiente espiritual. Exato. Né? Se você estiver conectado neste ambiente, naturalmente a presença de Deus fará notória na sua vida. E que o louvor, ele possibilita essa espiritualidade com muito mais facilidade. Né? Total. Eu aprendi através até mesmo do apóstolo Luiz Hermínio, eu achei muito legal uma das ministrações dele, que também é um ponto de referência para mim, viu, Du? Muito bacana esse homem. Ele diz assim que quando você pega um instrumento desse aqui e cria-se um ambiente de glória, você pode cantar até atirei o pau no gato que o negócio flui, né? Por quê? Porque o instrumento, ele é algo que ele trabalha dentro do teu espírito mesmo, dentro do teu intelecto, né? Do teu conhecimento. Você pode ver que uma criança, muitas das vezes, ela tá ali meio atribulada, isso e aquilo, a mãe chega perto e começa a cantar, muitas das vezes nem pega. Ela começa a cantar, a criança vai ouvindo, vai acalmando. A música, ela tem fisicamente também essa essência, né? Digamos assim, eu costumo dizer que isso aqui é um analgésico, né? Mostra aí esse analgésico pra gente aí, mostra aí. Vamos lá. É o Senhor que muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor, em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dele nos prostramos. Oh, oh, oh. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Oh, glória. É bênção demais, é bênção demais. Fica ligado aí, daqui a pouco tem um pouquinho mais uma palhinha aí. Ai, meu Deus, é bênção. O China vinha dizendo aqui, ó, Pastor Tiago, conto com vocês nos louvores em todos os departamentos da Kairos. Beijo, mano, amém. Estamos aqui para te servir, profeta. A Ângela dizendo, Pastor Tiago, Nanda, Pastora Joyce, Thales, presente especial de Deus para a família Kairos. Oh, glória a É Deus. verdade, é verdade. A Clelinha dizendo aqui, louvar a Deus nos liberta e nos conecta ao trono da graça. É verdade. A Ângela dizendo, eita glória, bom demais ouvir vocês adorando e louvando ao Senhor. É isso aí. Pastorzão, a Ângela fez uma pergunta, eu quero já passar essa pergunta para ti. Amém. E ela já envolve aí essa camiseta abençoada aí. Uau. Esse escudo abençoado aí do Inspirando Casais. Amém, amém. Então, pastor, conte-nos alguma experiência de superação no casamento de vocês, seu e da pastora Joyce, para nos dar uma introdução no Inspirando Casais. Poxa, legal, bacana. Eu acho que a experiência é todo dia, viu, Duarte? Porque se alguém parar na nossa frente e dizer assim para nós, fazendo uma pergunta para nós, tipo, o que fez com que vocês bolassem essa ideia de ministrar na vida de casais? Eu costumo dizer que nós somos protótipos, né? Porque o que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha esposa não é brincadeira não, Du. Poxa vida, a gente veio aí de altos e baixos assim, exorbitantes. Passamos por experiências que ao conversar com pessoas mais velhas, descobrimos que, puxa vida, elas nem sequer imaginariam passar por aquilo. E eu fiquei olhando assim, eu falei, Senhor, e agora? Como é que é esse negócio aí? Como é que vai funcionar? A gente está vendo, a nossa experiência de vida, ela tem sido a nossa base, né? E uma das experiências, eu acho que é a cumplicidade do casal, acho que é você poder olhar ali para tua esposa e para o teu esposo e expressar uma necessidade, né? Nós viemos aí, queridos, de impacto mesmo, entendeu? Eu e a pastora, nós já até nos separamos já, né? Passamos por processo assim, para que o Inspirando o Casal estivesse funcionando hoje em nossas vidas, nós passamos assim por, digamos assim, por pedregulhos mesmo, entendeu? Fomos arrastados ali. Mas a gente aprendeu muito, né? E uma das coisas que aprendemos foi a necessidade de abranger a nossa mente referente a olhar um para o outro e dizer assim, olha, quem conta necessidade não conta pecado, né? Se eu estiver uma dificuldade e eu contar para minha esposa aquela dificuldade, se ela tiver com uma dificuldade, contar para mim a dificuldade, aquilo não se torna pecado amanhã, né? E uma das experiências que nós passamos foram a experiência de abrir, né? A vida, literalmente, é olhar para a cara da esposa e dizer assim, ó, eu tenho essa dificuldade, olha, eu passei por isso. Ela olhar para mim e falar, e eu fiz isso. E aí você olhar e falar, uau, e agora? Como é que funciona? Como lidar com isso? Né? Então, assim, o fator de sermos ministrados fez toda a diferença no início. Porque, Du, uma coisa é quando eu olho para você e falo assim, olha, Du, você vai mexer com som. Aí outra coisa é eu dizer para você assim, ó, Du, você vai mexer com som, mas vem cá, isso aqui é um grave, é um médio e um agudo. Ou seja, quando você tem uma linha de referência, né? E graças a Deus, o apóstolo Aldo foi uma grande referência para nós com isso aí. Porque quando nós passamos
o início de dificuldade, de separação, foi ele que olhou para nós e disse assim, ó, Tiagão, chega mais, Joyce, vem cá. E aí, o que aconteceu? Ó, pastor, tá aqui assim assado, nos separamos, ela foi para um lado, eu fui para o outro, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí ele olhou e falou, legal, e aí, como vocês vão lidar com isso? Né? E aí, como funciona? E aí foi quando ele olhou para nós e falou assim, eu vou explicar para vocês como é. É assim, 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 assim. E aí a gente olhou e falou, nossa, quem tem uma visão de fora, com a palavra na mão como ponto de referência, pode direcionar a vida de qualquer casal. E a partir dali nós descobrimos qual era a nossa finalidade. Descobrimos que éramos os protótipos. Entendi. Passa a abdicar de muita coisa que é sua mesma, né, pastor? Total, cara, total. É que nem assim, Du, uma das coisas que eu até estava conversando com você esses dias, né? E eu falei, eu estava comentando com você, eu não sei se você se lembra. Tem muitas brigas que nós deixamos de brigar. Mudamos o nosso tom de voz. Por quê? Porque passamos a ser ponto de referência. Só que nós somos homens. A pessoa olha pra gente e fala, poxa vida, pastora Joyce, pastor Tiago, inspirando casais, nossa, deve ser exemplo. Ao contrário, querido, a gente foi tudo que não presta para um casal. Nós não fomos ponto de referência para casal nenhum. Até encontrar a palavra. A partir do momento que nós encontramos a palavra de uma forma direcionável, aí o Senhor começou a tratar conosco. Aí a transformação entrou na minha vida, aí a transformação entrou na vida da minha esposa. Aí nós aprendemos a brigar. Né? Porque até isso o casal tem que entender, que não é de qualquer jeito. Você tem filhos como ponto de referência e você tem vizinhos, entendeu? Independente de religião, porque nós quando fazemos Inspirando Casais não é para crente, né? É para casais. Então casais nós não discipulamos aqui, é macumbeira, é isso, aquilo, não falamos de religião. Nós falamos ali sobre uma linha educacional dentro da Bíblia. Né? Porque eu costumo dizer, Edu, que se Jesus Cristo fosse a maior mentira na minha vida, ainda assim eu continuaria sendo um cristão e continuaria seguindo ele. Sabe por quê? Tu conhece exemplo maior do que ele? Exato. Não tem, cara. Não tem exemplo maior que Jesus. Né? Então, a partir do momento que nós encontramos o Senhor Jesus realmente na nossa vida, não por ser crente, mas por entender o nosso ministério, aí as coisas começaram a fluir. Então, saber abrigar, saber a se expressar, contar dificuldades para não contar pecado, é um grande início para um casamento aí promissor, né? Entendo como base a palavra, sempre. Sempre. Olha para a tua Bíblia, dá uma inveja. A gente roda. Ô, glória! Você tá falando aqui que a gente recebeu essa bênção do pastorzão, olha lá, ó. Meu Deus. Então, meu aniversário passou e eu não ganhei. Mas amém, né? Eu tô falando, eu ganhei uma xícara aqui, gente. Inclusive, amado, desculpa aí, acho que nem Jô Soares serve Coca-Cola. Meu Deus. Olha só, é outra linha, glória a Deus, ó. Coisa fina. A gente roda, a gente pode falar sobre diversos temas, diversos assuntos, mas não adianta, a base é a palavra, né? A base daquele que está fundamentado na rocha, independente de qual seja o desafio que enfrente, se é o desemprego, se é um desafio dentro da família, dentro de casa, com a esposa, com os filhos, não importa. Aquele que estiver fundamentado na rocha, ele vai encontrar resposta na palavra. Total, Du, total. E hoje nós olhamos para uma árvore, Eduardo, e a gente vê ela ali grande, porém se ela estiver fora do período produtivo dela, muitas das vezes a gente que não conhece, olha e vê simplesmente uma árvore. Só que aquela árvore um dia ela foi uma semente de alguma coisa. Então o homem ele deve entender da onde veio essa semente. Porque se ele descobrir de onde ele veio aquela semente, ele vai descobrir o propósito dele na vida de cada um. Porque às vezes a gente pensa, e se eu estiver errado, pastor João, você pode me corrigir. Isso. Às vezes a gente pensa que essa questão do ser ministrado, ele necessariamente tem que vir de alguém de fora. Quando na verdade a gente pode ser ministrado a hora que a gente quiser, através da palavra. Através da palavra. Às vezes a gente está tão perdido e procurando, e aqui, ali, acolá, alguém que possa de repente nos trazer uma palavra ali quando na verdade tudo isso que a gente procura e que a gente busca está aqui, já está escrito, está na palavra. Exatamente, Edu.
Jesus foi um cara muito simples, né? E na verdade, nós, com o passar do tempo, ser humano, a gente acabou complicando, né? Hoje você vê, nós temos uma Bíblia aqui, de uma determinada versão, e se você for numa loja onde vende Bíblia, são várias versões, Sim. várias mentes, Sim. né? Várias formas de administração da Bíblia. Mas a essência dela é uma só, né? Eu costumo dizer, Eduardo, que dentro da família nós devemos entender quais são os nossos valores e quais são os valores de Deus, né? Por exemplo, eu não posso entrar na tua casa, cara, e vender a tua televisão. Por quê? Porque ela é tua. Sim. Agora eu posso pegar a televisão da minha casa e vender, pastorzão. Por quê? Porque é minha propriedade. Eu posso fazer dela o que eu bem entender. Então, a palavra do Senhor é um valor de Deus. Então nós não podemos negociar isso. Nós devemos entender, tratá-la sempre com muito respeito. É que nem as pessoas quando chegam em mim, e são grandes perguntas que fazem, né? Pastor, e aí? E o divórcio? Como é que funciona? E aí, pastor, pode, não pode? Devo, não devo? Porque as pessoas, elas olham para nós como se nós tivéssemos a resposta para tudo. Sendo que, na verdade, está dentro da palavra. Está tudo aqui dentro. Então, a partir do momento, quando a pessoa vem, ela pergunta para mim, eu falo, peraí, vem cá, deixa eu descobrir, mostrar primeiro a tua origem. Aí você, descobrindo a tua origem, você vai ver se você deve ou não divorciar, se você deve ou não fazer ou não fazer. Vamos ver o que a palavra diz. Exato. E aí é tudo na origem, né? Amém. Pastorzão, você tem acompanhado aí, né, as rodas de conversa. Uau. E sabe que a Vanessa, a Vanessa faz umas perguntas abençoadas, né? Senhor da glória. Senhor da Oi, glória. irmão, amados, vocês estão aí em casa. Eu me lembro que hoje, a primeira roda de conversa que nós fizemos foi com o pastor, fundador e presidente da comunidade cristã Kairos, pastor Carlos Alberto, meu cunhado, Beto. E a Vanessa fez uma pergunta. Rapaz, tirou o homem do eixo. Ui, Jesus do céu. E aí depois daquele dia ela ficou conhecida como a mulher das perguntas. Uau, pega leve nesse. Eu já sei o que ele vai te responder, Vanessa, eu já sei. Mas eu vou passar para ele te esclarecer. Amém. Pastor, qual o seu ponto de vista sobre o evangelho da troca? Evangelho da troca? Evangelho da troca. Agora De você troca. Evangelho de troca. Você dá porque você dando você recebe. Dando Você entregando você recebe. Não. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu devo entender, em primeiro lugar, que se eu dou, é porque eu já tinha. Não foi porque eu recebi. Em primeiro lugar, vamos ver a palavra? Vamos na semente? A palavra do Senhor, ela nos mostra lá Adão e Eva. Aí agora eu vou lhe fazer uma pergunta aí, Vanessa, para tu pensar. Quem veio primeiro, Adão ou jardim? Da onde veio? Quem veio primeiro? Adão plantou lá de repente uma maçã para comer? Adão plantou ali de repente uma laranja para descascar e poder adquirir? Segundo a palavra do Senhor, não. Tudo veio pronto. A partir do momento que o homem ele pega aquilo, pega pronto, bonitinho, aí ele administra. Então, na verdade, eu não dou para ter, eu dou porque eu tenho. Esse é o princípio da palavra de Deus. Ela até brincou agora aqui, ó. Vou ficar sem graça. É nada, Vanessa, você é bênção na nossa vida. Vanessa, você tem que continuar assim. Isso A Clelinha até brincou aqui. Aí, Vanessa, eu gosto assim. Adoro. Eu também, eu fico aqui, irmãos. Eu fico aqui lendo as perguntas e eu fico só esperando a pergunta dela chegar. Crescemos com perguntas assim. Exato, assim exato. Que a gente cresce, é o desafio. Hoje, pastor, ó, Vanessa, como é importante. Continua, Vanessa. Hoje o povo está acostumado com um evangelho que passa a mão na cabeça, um evangelho que é um evangelho de carinho, o evangelho que está lá para almático, né? Uma coisa que é para alimentar só a pessoa, quando na verdade o evangelho é um evangelho de confronto. Exato, é um evangelho que vem na nossa presença, não para nos afagar o nosso ego, não, ele vem para nos confrontar, né? Total. Eu vou dizer uma coisa para você, eu sou muito feliz ao Senhor quando Ele me deu a graça de aprender a ler e a escrever,
porque a partir do momento que eu peguei isso aqui, eu comecei a estudar, poxa vida, abre-se um leque na nossa vida assim de coisas tão simples, né? E um deles é esse, que eu dou porque o Senhor já me deu, né? Eu não, na verdade, eu já sou abençoado com todas as sortes de bênçãos, segundo a palavra do Senhor, né? Eu não tenho que dar para ser abençoado. Hoje em dia, se ouve muito por aí nas igrejas, meu irmão, você tem que dar para ser abençoado. Você tem que fazer isso para que o Senhor te abençoe. Negativo. Não é esse o evangelho que pregamos aqui na Caroça, né, meu pastor? Pregamos totalmente diferente. Nós pregamos o quê, meu irmão? Tu não dá para ser abençoado. Você vai dar porque você já é abençoado. Você está entendendo? E quando as pessoas elas pegam ali o dízimo e a oferta delas, elas administrando dessa forma, com a consciência da palavra, da origem, da semente, automaticamente o Senhor Deus nunca vai deixar faltar o óleo na botija. Olha aí, foi exatamente o que a Márcia Oliveira disse. Aí, que benção. A Márcia diz, mãos que doam nunca ficam vazias, né? Nunca. É exatamente isso. Quando você dá de bom grado, né, dá de coração, ela jamais falta o óleo na botija, né? Nunca falta. Aquilo ali ia dizer, eu ia escrever exatamente isso. Perguntas que nos provocam a pensar e buscar um entendimento são importantes. Aquilo ali é pedagoga, né? Desculpa. Outro nível. É outro nível. Pastorzão, depois que o Inspirando Casais surgiu, qual foi a principal mudança que o pastor acha que aconteceu na sua vida e na vida da pastora? Bom, a principal mudança foi se tornar, digamos assim, a referência. Porque a partir do momento que você pega uma camisa como essa e coloca no peito, a primeira coisa que você se torna é uma vidraça. Né? Então o que mudou na minha vida e na pastora foi aquilo, foram as brigas. Aprendemos a brigar, o tom de voz mudou, as palavras mudaram, a forma de administrar, digamos assim, um confronto foi totalmente diferenciado, a lidar com as situações, a estar aberto a pessoa que você ama olhar para você e dizer assim, cara, hoje eu não tô legal, se eu pudesse eu arrumava tuas coisinhas e tu ia, mas como eu te amo e o Senhor Jesus disse que vai passar, então vem cá, me dá um abraço, vamos orar, vamos lutar por isso junto. E aí a gente aprendeu a administrar, né, uma vida digamos assim, debaixo da graça. Isso é muito bom. Eu vou sair um pouquinho sobre o tema Inspirando Casais, que acabou de vir aqui do céu, aqui uma pergunta. Eita, olha aí, ó. Que foge um pouco disso, mas que nos traz a realidade dos tempos atuais, né? Nós temos vivido, não só no Brasil, mas no mundo, um momento diferente, né? Eu, profissional da área da saúde, a gente estudava sobre pandemia no passado, nunca acreditando que isso aconteceria, né? Hoje tem vacina, tem isso, tem aquilo, enfim. Que esses dias não chegariam, e chegaram, né? Chegaram. São dias aí que estão aí assombrando não só o Brasil, mas o mundo. E eu, sendo seu irmão aí, sei que você foi uma pessoa que foi assombrada de perto por este mal, né? Você foi contaminado pelo Covid, né? Ficou aí alguns dias no hospital e tudo mais. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa experiência, para que as pessoas possam entender que de repente agora não é o momento de recuar, mas na verdade é o momento de avançar, o momento de vencer. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse momento desafiador aí. Puxa, Du, falou tudo, momento desafiador. É bem difícil quando você se depara com uma situação como essa. Eu quando eu não sei pronunciar, desculpa. Diagnóstico. Isso, quando diagnosticado. Diagnosticado com Covid, a primeira coisa que vem na cabeça do ser humano é, será que eu vou sair dessa? Porque as dores são incríveis, a reação é complicado. Mas eu tive uma mente do início ao final, o Senhor não perde a oportunidade de nos abençoar em situação alguma. Em todo lugar que Ele te colocar é para que você seja bênção. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, bom Senhor, morto não prega, defunto não fala da Tua palavra. Então Senhor, pelo menos chegar lá eu vou chegar. Eu fiquei no hospital de campanha, cara. Eu fiquei lá no Airbnb, gente.
Eu fiquei lá na cova mesmo ali. Eu vi de perto. O que falam, eu vi. Eu estava lá, né? Fiquei internado lá no AMB. E uma das coisas a primeira coisa que eu busquei ali foi alguém que pudesse me ouvir falar, né? E aí eu encontrei um camarada lá, pastor, que já tinha acabado de sair da UTI, que já estava ali ouvindo, falando, estava se recuperando, legal. E a primeira coisa que o Senhor Deus colocou ali no meu coração e o propósito, né? Porque nós temos que lembra lá, os profetas do Senhor, estava ali Paulo e Silas na prisão, né? A situação dele, a condição, nós até ministramos isso numa live anterior, né? A condição deles eram de prisioneiros, né? Só que, na verdade, a função deles era de libertador. Então eu devia entender que eu estava ali numa condição de doente, mas a minha função ali era liberar a palavra de Deus, de eu influenciar a palavra de Deus. Então o Senhor, quando me colocou lá, a primeira coisa que eu fiz foi, toma evangelho. E aí comecei a andar, não pode entrar naquela. Eu falei, eu posso porque eu estou aqui e se encostar perto de mim eu espirro, hein? E eu espirro. E eu saí ali encostava perto das camas ali e olha, o Senhor Jesus não te abandonou, tá aqui, Ele me trouxe aqui para dizer que Ele te ama e que Ele não esqueceu de você. E foi para isso, e é assim que eu encarei e foi assim que o Senhor me tirou. Pastorzão, se eu estiver enganado, você me fala, não, Du, você está errado. Vamos lá. Já compôs alguns louvores, né? Graças eu sei. A Deus. Além de tudo, né? Deus ainda deu graça de poder compor. E se eu não estou enganado, existe uma composição sua que fala justamente sobre isso, né? Sobre Paulo e Silas, sobre o momento, mas você lembra desse louvor? Lembro. Consegue tocar ele para nós aí? Vamos. Vamos ver aí, ó. Vai vendo aí. Vamos ver se a Fernanda me lembra o início dele, como é que é? Faça deste lugar um lugar de adoração. Faça deste lugar um lugar de comunhão. Faça deste lugar um lugar de adoração. Era isso que eles fizeram lá. Faça deste lugar um lugar de comunhão. Eles foram lá para adorar. Se veio para adorar, então o adore. Se veio para adorar, então cante. Se veio para adorar, então o adore. Não importa a tua condição, o que Deus espera de você é posição. É isso aí, é a posição. O que Deus espera, meus amados, e esse era o que eu gostaria de trazer neste contexto que nós acabamos de discutir, é justamente isso. O que Deus espera de nós é uma posição. Né? Porque se nós formos trazer um entendimento do que a palavra nos ensina, a palavra não nos ensina a não nos posicionarmos em momentos difíceis. Ou seja, vixe, está acontecendo isso aí, eu vou me guardar, eu vou me excluir. Né? Eu não vou participar, eu não quero participar, por quê? Por causa disso, por causa daquilo. Sabe? E quando na verdade é justamente isso, é a posição. Talvez que seja o momento de nós nos posicionarmos como cristãos. Porque você imagina a quantidade de pessoas que de repente estão trancadas nos teus lares, né? Assistindo aquilo que a mídia faz a gente engolir goela abaixo, né? Essa é a verdade. Aquilo que começa a assombrar as pessoas dentro de casa, as pessoas aumentou-se o número de pessoas depressivas, as pessoas tendo crises depressivas dentro de casa. Então, talvez esse seja o momento do cristão se posicionar, justamente para poder levar, né, esse momento de adoração para a vida dessas pessoas. Né? É verdade. Eu acho que a igreja ela tem que saber para que ela veio. Exato. Não é verdade?
Porque assim, a condição do mundo aí fora o mundo jaz do maligno. Só que a nossa posição eu vim para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Exato. Nós somos representantes, eu costumo dizer que nós somos embaixadores do reino, não é verdade? Exato. Porque assim, o mundo ele está aí, ele é grande, ele tem as suas condições de sofrimento, de desgastes emocionais, é igual você falou mesmo, devido à pandemia é tanta confusão, só que peraí, a igreja ela deve se posicionar com aquilo que o Senhor Deus determinou através da palavra dele, que é o quê? Eu vim para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Exato, porque se a gente for parar, e eu conversava sobre isso ontem com o Jonas, enquanto nós decorávamos aqui o estúdio, e a gente falava justamente sobre isso. Tem muita gente que recuou, mas ainda quer receber. Ou seja, não quer mais correr a maratona, né? Não quer mais correr a maratona, mas quer o prêmio. Poxa, não quer mais correr a maratona, mas quer receber a medalha. Não tem gente que não quer vir mais para o culto, mas quer receber o brinde, quer receber o prêmio. Pois é. Você está entendendo? O prêmio quem? Meu, seu, do pastorzão? Não, do céu. Ó, Senhor, não estou orando, mas eu quero o brinde. Né? Não estou clamando, mas eu quero o presente, eu quero a medalha. Não estou levando mais a tua palavra por causa da pandemia, mas não esquece de mim, Senhor. Pois é. Então acho que esse é o grande desafio da igreja nos dias de hoje, né? Exatamente, Du. Você falou tudo. Uma das coisas que nós temos que entender, que eu aprendi, é que todos nós somos sementes. Todos nós crescemos e nos tornamos árvores. Só que o fato aquela que está perto do ribeiro dá fruto. Exato. Entendeu? Eu acho que o diferencial é nós entendermos que o peixe, ele tem a sua origem ali, que é a água. Se você tirar o peixe da água, nego, ele vai dar umas batidinhas ali, mas ele vai morrer. Porque a origem dele é a água. Se você pega aí uma árvore, ela foi fundamentada na terra, mas ela tem como base também a água para que o crescimento dela flua. Nós sabemos, existem outras espécies, mas vamos falar de uma árvore, uma árvore comum aí. Então o que acontece? Dentro do evangelho hoje, eu devo entender que o Espírito Santo de Deus e que está perto da igreja é como estar perto de um rebanho de água, sabe? Tá, digamos assim, se alimentando daquilo, né? Para poder estar forte. Então eu vou dizer uma coisa para você, estar na igreja num momento como esse, querido, é muito importante. Assistir live na tua casa é bom, é legal, é uma maneira de estar perto, Só que olha só, queridos, eu vou dizer uma coisa para você, quando nós estamos perto um do outro, na medida do possível, eu posso enxergar no meu irmão ali uma dificuldade que pela live eu não consigo ver, né? E o Senhor Deus, Ele colocou em mim e em você uma função. E essa função, ela deve ser administrada devido à necessidade do próximo. O Senhor Deus, toda vez que Ele te dá alguma coisa, Ele não dá para você. Ele dá para você para que você possa administrar aquilo na vida de alguém. Sim. Seja uma palavra, seja uma bênção financeira, seja uma condução emocional, né? Então eu penso dessa forma. Então estar na igreja, querido, é muito importante. Ninguém está falando aqui, meu irmão, minha irmã. O anjo está falando aqui, ó. Fala aí. Ninguém aqui está falando que é para você deixar de usar sua máscara, seu álcool em gel. Sim. Ninguém está falando aqui que é para você sair na rua, para você ir batendo e entrando na casa de todo mundo. Ninguém está falando isso, meu amado. Mas você pode ser útil para o teu ministério, trabalhando às vezes à distância. Compartilhando um vídeo. A gente fala tanto sobre isso, pastorzão. Verdade. Você pode ajudar a tua igreja, a palavra de Deus, a mensagem, compartilhando. Simples. Total. Recebeu lá o postzinho, rapaz, vou gastar 10 segundos do meu dia e vou compartilhar isso aqui, rapaz. Faz toda a diferença. De repente a pessoa que está lá do outro lado e que de repente está assistindo aí, está sendo impactada por este louvor, de repente já estava pensando, amanhã é meu último dia. Amanhã eu vou tirar minha vida. Eu não aguento mais. Eu não quero mais. As pessoas elas se confundem, por quê? Eu estou tomando um pouquinho da palavra aqui, mas é um bate-papo, é uma conversa. Vai, para aprender. As pessoas se confundem o fato de fazer a obra em estar na igreja. Estar no templo. Quando na verdade a obra ela não acontece dentro do templo. Não. É na vida das pessoas. Falou tudo. É na vida da pessoa. É a pessoa
Né? O projeto, a obra, o ministério é a pessoa. Não é aqui a parede pintada da Kairos. Não é. Então ele pode ser o templo, ele pode ser a obra, ele pode ser a mensagem, ele pode ser tudo isso lá da casa dele. Exato. Só que as pessoas estão assumindo isso dentro delas assim, e estão se isolando até mesmo disso, da palavra. Tem gente se isolando da palavra. A palavra não vai contaminar não, irmão. Pelo contrário. Ela salva, cura e liberta. Total. Então, eu acho que essa é a questão de hoje, né, pastorzão? Na verdade, esse aqui é um antídoto que nós estávamos procurando. O que o cientista busca tanto por aí está aqui, o antídoto está aqui dentro. Exato. E o Eduardo falou uma coisa aí que é muito interessante. Eu aprendi uma coisa, querido, uma palavra que diz assim: para que haja vida no culto, temos que ter um culto na vida. Olha aí. Ou seja, dentro da minha casa, antes de sair da minha casa, eu tenho que fazer um culto. O culto na vida para que haja vida no culto. Exato. Entendeu? A administração da palavra de Deus, ela começa em mim. Então, quando eu estou aqui na minha casa, hoje eu estou impossibilitado de repente de estar na igreja, não posso ir porque está limitado ali em 30%, se eu não me engano, né? Sim. A quantidade, poxa, mas passou ali, eu não vou conseguir entrar. Querido, você está aí na tua casa, você pode simplesmente fazer a tua parte, que é o quê? Que é ide por todo mundo e pregar o evangelho. Poxa vida, como que eu posso fazer esse ide? Compartilhando, querido. Exatamente. Pegando aí, poxa vida, eu estou vendo essa live aqui, ó. A dúvida da Vanessa, olha meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Você viu, Vanessa, foi bênção na vida de muita gente aí, porque às vezes a pessoa, através de uma dúvida como essa, ela adquire resposta que pode ser transformador para a vida dela. Exato. Então, quando você compartilha uma live como essa, que nem quando teve aqui do pastor, como é que ele chama, da IREB, o pastor Benjamin Santos. Pastor Benjamin, poxa vida, que legal. Compartilharam uma live daquela ali, fez toda a diferença na vida de um monte de crente, né, querido? Então, eu convido vocês, amados, a todo o trabalho que nós fazemos aqui, o único intuito que temos é de engrandecer a tua vida, é de restaurar a vida, é de alcançar vidas. Não queremos encher a igreja, né? Nosso objetivo não é encher a igreja. Tanto que aqui nós não pregamos, olha, vai na igreja Carol, você vai ser liberto. Não procure uma igreja próximo da tua casa. Nós costumamos a dizer que nós devemos procurar uma igreja próxima da Bíblia. Eita. Eu, graças a Deus, eu achei a minha. Eita, né? eu vou dar um glória Achei agora. a minha. Glória. Eu achei a minha perto da Bíblia. E querido, então eu posso garantir para vocês, querido, o que nós temos aprendendo aqui, o que nós estamos aprendendo aqui dia a dia com o nosso pastor Carlos Alberto tem sido incrível. Então compartilha, querido, essa igreja, ela é próxima da Bíblia. Essa live que você está participando, ela é próxima da palavra. Compartilha. Para que haja vida no culto, temos que ter um culto na vida. Exatamente. Domingo que passou agora, presta atenção como você tem que estar no culto. Presta atenção. Domingo que passou agora, o pastorzão, movido pelo Espírito Santo de Deus, tem pregado para nós sobre o livro de Filipenses. E ele falava sobre Filipenses 2,17. Depois você pega lá e vai ler. Eu não vou ler porque não é o intuito. Mas depois você vai lá na sua casa e lê. E ele falava justamente sobre isso. Que horas começa o teu culto? Né? Que horas o seu culto começa? O seu culto começa das 5h30 até as 7h? Então, esse é um grande desafio. Né? Exatamente. Amados, a Clélia disse assim, essa frase foi top. Oh, glória. E de muita potência de verdade, Amém. Verdade. O Elton escreveu assim, ó. Esse ministério precisa ser estudado pela NASA. Ô, glória, né, meu? E tu faz parte disso, hein, É meu? verdade, tu faz parte disso, Elton. Momento que a Aleluia. gente pôde ver a transformação, né? Amém. Da vontade de estar na obra. Babei na live dele, hein? É, né? Me surpreendeu, Ele e o menino. Daniel. Me Não, surpreenderam. menos aquela parte que ele falou, né? Faço minhas as palavras do Daniel. Enjoado, né? Falei negativo, você vai dar a sua opinião sim. Pode parar com essa bagunça. Abre você a vai boca, falar. menino. Mas É. olha, parabéns. Aquilo como diz o nosso pastorzão, é bagrão ensaboado. Aquele ali é. Eita Deus. Amados, eu vou fazer assim, ó. Eu vou abrir o espaço para vocês fazerem mais uma pergunta. Quem for mais rápido vai aparecer aqui para mim. Ó, o evangelista José acabou de chegar. Foi o último convidado na nossa roda de conversa. Zé, um beijo, meu amado. Graça e paz.
Foi terra, hein? Terra. Terça-feira passada foi terra. Nós estávamos aqui, eu vou falar pra vocês, se não tivesse os negócios na frente, nós tínhamos levado tudo no peito, no glória. Saía derrubando essas paredes, irmão. Ô, glória. Mas foi muito bênção. Um beijão, meu amado. Esse já tem caneca. Amém. Esse já tem caneca. Desculpa aí, hein? O pastorzão não vai levar a dele hoje. Aleluia. Então eu vou abrir esse espaço para você fazer mais uma pergunta. Corre, faz lá mais uma pergunta. Eu vou passar ela aqui pro pastorzão. Depois é lógico, ele vai adorar a Deus mais uma vez aí com a graça que Deus derramou sobre a vida dele, a graça do louvor. Depois a gente vai se despedir aí de mais essa edição da Roda de Conversa. Corre lá, faz a pergunta. Chegou? A Vanessa fez? Ó, o pastorzão tá ali, ó, na produção, disse que a Vanessa fez. Ainda não apareceu aqui para mim, talvez tenha dado um delayzinho. Ah, achei, beleza. Então essa vai ser a última pergunta. Irmãos, não mandem mais. Não mandem mais, que a Vanessa já tinha mandado uma, eu vou fazer. Essa é top. Beijo no coração de todos, o Zé tá dizendo, amo muito vocês. Nós também te amamos, Zé. Amém. Ó, a pergunta da Vanessa é a seguinte, pastorzão. Eita. Essa cara do Eduardo dá até medo. Pastor Beto tá ali atrás das câmeras dando risada. Se esse homem tá rindo, esse aqui tá rindo, porque aí tem. Eita Aí... glória! Vamos lá, ó. Pastor, já sentiu vontade de fazer ação missionária? É uma pergunta. E se o senhor mandar, ou seja, se Deus mandar cumprir o ID nessa questão, o senhor iria sem questionar? Com certeza. Falo isso de peito aberto, porque isso é uma coisa que eu e a pastora Joyce, a gente conversa muito, né? Dona Fernandinha a gente já está preparando para exportar já. Tá aí, tá fazendo os cursinhos dela, né? Parou por causa dessa pandemia aí, mas a gente já está preparando para exportar. E eu vou dizer uma coisa para você, Edu. A obra missionária é algo que, graças a Deus, tá no nosso coração desde o princípio, né? Nossa vontade um dia era, de repente, ir para qualquer canto aí para fazer a obra do Senhor. Sabe por quê, Edu? Porque eu aprendi uma coisa. O Senhor, quando Ele manda a gente fazer uma obra, nós entendemos que Ele já nos capacitou aquilo. Exato. Ele já nos deu a bagagem necessária para aquilo. Não vai mandar você na sorte, Não vai né? mandar na sorte. Vai lá, vamos ver o que vai Vamos ver o que acontecer. acontece. Na verdade, o Senhor ele não tem um plano B. É um plano A sempre. O né? plano para o povo que estava cativo no Egito era Foi Sim. o povo que O povo que peregrinou mudou, 40 cara. anos, né? Andou 40 anos sendo que não precisava, já estava ali, o projeto já estava pronto, o negócio Exato. estava pronto. Então, iríamos sim, porque o Senhor, quando Ele te direciona, Ele te prepara e Ele já te posicionou para aquilo. Então, nós estamos aí nessa expectativa, estamos aí aguardando para que, se um dia o Senhor falar, vai lá, né? De pronto coração, nós vamos sim, no nome de Jesus. Vanessa e Daniel Gasparuto, pessoas que moram nos nossos corações. Amo demais, cara. A gente de vez em quando vai lá para orar. Come aqueles lanches. Toda vez que a gente vai para aí, Daniel e Vanessa, é uma obra missionária, que é tão longe, que é missões. É missão, cara, é missão. Os carros ali para subir ali é só Jesus na causa. E é por isso lugar que abençoado. E é por isso que Deus seja louvado pela vida de vocês. Poderiam aí, né, pastorzão? Tem tanta igreja do lado da igreja dos caras. Na frente da casa Na deles. frente da casa do Daniel e da Vanessa, uma igreja ali na frente. Exato. Mas não. Sabe o que acontece? Estão procurando uma igreja próxima da Bíblia. Exato. Foi isso que aconteceu. Uma igreja com vocês. propósito, né? Amamos esse casal, é É isso fantástico. aí. Um beijão. São meus amigos particulares. Amém. Seja Deus louvado pela vida de vocês. Pastor Roberto Ribeiro acabou de chegar. Um beijo, meu pastor. Seja bem-vindo a mais essa edição da Roda de Conversa. Bom, amados, nós estamos chegando aí aos momentos finais desse bate-papo. Hoje, confesso que o meu coração está saindo daqui feliz demais. Foi rico demais essa conversa. Eu quero já de antemão agradecer a sua pessoa, meu amigo, né? Domingo agora, eu saí da casa dele, irmão, era 3 horas da manhã. E você vê, ainda assim, porque
Nós fomos embora, que senão a gente tinha ficado lá. Ficado lá. Cama lá já tinha, né, Du? Eu e a irmã Neide, a gente tava lá. Ixi, deixa eu corrigir um negócio aqui. Amém, vai lá. A Neide não gosta que eu fale irmã Neide. Ah, é? É Neidoca. Opa! Neide. Ela fala, irmã Maria Neide, parece uma véia. Né? Não, Neidoca, meu amor. Uma pessoa que sem ela também eu não estaria aqui pra gente bater esse papo. Fantástico. Né? A Karina tá dizendo, foi ótimo. Ô, Glória. Foi ótimo, foi ótimo. Beijo, primuxa. Cláudia Franca tá dizendo, passando aqui para prestigiar o pastor Tiago. Amém. Palavras abençoadas, estou adorando. Homem usado por Deus. Amém. Abraço. Obrigado, Cláudia, pela sua participação. Muito obrigado. Amém. Então eu quero louvar a tua vida. Muito obrigado por ter aceito este convite. Que isso, o meu coração ele exalta de alegria aí, porque ter você aqui batendo esse papo comigo é um negócio sensacional. Que isso, Du, eu que agradeço a oportunidade, né, pelo convite. Estar aqui com vocês é sempre uma grande honra, né? Agradeço ao nosso pastor também que, como sempre, tem nos proporcionado, tem entendido a visão do reino também, honrar os da casa. Isso é muito importante. Temos nos fechado para que nós possamos nos moldar para receber pessoas com excelência. Exato. Então, louvo a Deus pela vida do meu pastor por isso, né? Louvo a Deus pela tua vida, Du, que tem sido aí ponto de referência aí pra gente aí como administrador aí dessa roda de conversa, e tenho crescido muito com ela, meu irmão. Também. Obrigado. Muito obrigado. Irmãos, eu vou dar uma palhinha aqui, ó, de um projeto que está no forno, mas que logo vai estar saindo. A gente já estava conversando, eu, o pastor Tiago, o pastorzão Carlos. Vai vir aí, irmãos, uma edição especial da Roda de Conversa. Será a mega Roda de Conversa. Serão 2 dias consecutivos aí e nós vamos aí esmirilhar tudo. Vai ser bênção. Tá no forno ainda, mas logo você vai receber o banner aí para que você possa compartilhar, chamar seus amigos. Vai ser uma grande bênção. Amém. Pastorzão, fica à vontade aí. Dando aquele shalom abençoado. Glória. Vamos louvar ao Senhor. Ele mandou levantarmos as nossas mãos em sinal de adoração para o glorificar. Ele quer encher a tua casa com teu poder, e se hoje nele crer, receba a cura. Quer restaurar completo o teu lar, e se hoje nele crer, receba a cura. Pela tua infinita graça, o Senhor nos trouxe aqui. Pela tua infinita graça, o Senhor nos trouxe aqui. Deus abençoe a tua vida, amado. Obrigado aí pela tua presença nessa live de hoje. Que o Senhor Deus possa alcançar você e a tua família. Eu posso dizer para você agora aqui na qualidade de profeta, amados. O Senhor Deus, Ele pode restaurar a tua vida, Ele pode restaurar o teu casamento, porque assim Ele fez no meu. Devemos aprender a estar na presença de Deus com a sabedoria do Espírito Santo. E ei, nós estamos aqui para te servir.
esse ministério está aqui na função de servo para a tua vida, viu? Obrigado por ter participado dessa live de hoje. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua casa, no nome do Senhor Jesus. É isso aí, amém, amém. Oh, glória. Meus amados, muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, Amém. povo, nação de Deus, muito obrigado. Seja Deus louvado pela vida de todos que nos acompanharam. Você que de repente não acompanhou ao vivo, mas vai assistir este vídeo na íntegra. Essa aqui é a Comunidade Cristã Kairos. Quer nos conhecer mais um pouco? Nós estamos localizados aqui na Avenida Silvio Torres, número 55A, na região de Arthur Alvim. Pelas mídias sociais, no @CCKOficial, através do Instagram e do Facebook, você entra lá e pode acompanhar mais um pouco do que é a Comunidade Cristã Kairos. Amém. Quero louvar a Deus pela vida da Fernanda, filha do pastor Tiago, que está aqui na produção. Quero agradecer a vida do pastor Carlos Alberto mais uma vez, Amém. que é a fonte, a bênção, o anjo da igreja. E agradecer o Jonas, que esteve aí na produção dessa live. Seja Deus louvado, é meu sobrinho, uma pessoa abençoada por Deus e que tem aí se mostrado um obreiro de excelência na casa do Benção Senhor. na nossa vida. Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado de coração. Amém. 3, olha aí, meu Deus, aí, tá vendo? O que seria de mim sem a minha produção? Uau, desculpa aí. O povo fica ali, ó. Às vezes a gente fala, tem a produção, aí o povo deve ficar pensando, falando, Isauri só fala isso daí, só Põe lá pra É funcionar. nada. Tem. Os homens estão ali que é pra fazer a gente pensar. Funciona os caras aí. Sério, graças a Deus. Vamos fazer aí 3 perguntinhas pra gente encerrar. Amém. E aí o pastorzão vai responder e eu vou despedir vocês com o beijo do gordo. Tão querido pelo Rafa. Pastorzão, 3 perguntas. O pastor vai responder aquilo que vier no teu coração. Amém. Família. Família, a base do homem. Ministério. Ministério é uma chamada incrível, dada a uma pessoa inadequada por um tempo indeterminado por Deus e sem dinheiro suficiente. Deus. Deus, a base de tudo. A base de tudo. É isso aí, meus amados. Essa daqui, ó, é a Comunidade Cristã Kairos. Um beijo no teu coração. Nós somos aqui, ó, um lugar de novos começos. Obrigado. Shalom. Deus abençoe sua vida.